Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso programa. Recebemos hoje o nosso amigo Caliban Calitz, que regressa para conversarmos mais sobre o processo evolutivo. Seja bem-vindo, Caliban. João, muito obrigado pelo convite. Caro Caliban, gostaria de retomar o tema da semana passada sobre a evolução espiritual e te perguntar se é certo dizer que a evolução é um processo irreversível, ou que pelo menos não esteja completamente consumado, por assim dizer. Em outras palavras, pode a evolução se paralisar ou até mesmo retroceder? João, isso é uma coisa muito interessante. Isso faz me lembrar aí, quando você falou aí sobre ser ou não consumado, isso me lembrou uma letra de uma música, né, da música Cálice, de Gilberto Gil e Chico Buarque de Holanda, né? Ele fala assim, né? Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. É uma coisa, mas respondendo, né, a essa sua questão, né, se a evolução ela já acabou, se ela vai parar, né? Se ela pode voltar atrás, dar marcha ré. Eu diria o seguinte, que não. O processo em que ela se encontra, né, na atualidade que nós estamos vivendo, mostra que já se andou bastante nesse caminho evolutivo para que tenha possibilidade de um retorno involutivo, porque essa força hoje que conduz o processo evolutivo, ela já é substantivamente superior à força do processo involutivo, que foi, digamos assim, o universo já chegou ao fundo do poço e já está no caminho de retorno há bastante tempo, né? E no início, se talvez fosse possível haver uma reversão no processo evolutivo, né, para um outro processo involutivo, isso foi ficando cada vez mais difícil de ocorrer na prática, como fenômeno coletivo, né? Conquanto nas especialidades ou nas individualidades que constituem esse fenômeno evolutivo, o mesmo não se dê. Ou seja, o trem da evolução, vamos conceituar assim, ele está cheio, está superlotado de passageiros. E ele segue numa velocidade muito grande pelos trilhos, né, dessa estrada evolutiva. Mas se um determinado passageiro, né, quiser sair desse trem evolutivo, quiser pular para fora dos vagões desse trem, isso ainda é uma escolha individual dele. Pode perfeitamente. Lógico que o estrago que vai acontecer, né, o dano que vai acontecer para esses passageiros sair desse trem da evolução é muitas vezes superior, porque esse trem se encontra hoje, esses comboios se encontram em altíssima velocidade. Já houve épocas em que esse comboio, né, vamos dizer assim, ele se deslocava vagarosamente, né? E quando se deslocava vagarosamente, não aconteceu o processo involutivo, com muito menos razão após a aceleração desse processo evolutivo, se torna possível um retorno.
Porque aí nós vamos lembrar sempre essa teoria do movimento, né? Da força, da intensidade da força e da amplitude dessa perturbação que essa força gera, que é exatamente, né, a sua trajetória no universo, né? Então, já é uma força cuja aceleração se encontra bastante avançada. Por isso que, coletivamente, não é possível que haja uma paralisação desse movimento, que eu não sei nem o que aconteceria, né? Se houvesse uma frenação do processo evolutivo, eu acho que desestabilizaria todo o mundo existente, né? De tal forma que ele sucumbiria todo, né? Se destruiria, acredito, né? A gente é só imaginar, né? Se você frear aquele trem naquela velocidade espantosa que ele se encontra, né? Não dá tempo, né? Tem o tempo de frenagem, né? Então, é muito difícil isso. Já houve possibilidade? Teoricamente, sim, né? Quando as duas forças estavam, talvez, mais equilibradas, o que não é o caso do momento que o universo está vivendo, em que a força preponderante é a força evolutiva. Já houve, né, um momento em que essa força evolutiva, que ela é teimosa, ela é constante, né? Ela não cessa nunca, né? Ela sempre está lá puxando, é aquele motor imóvel da criação contínua, né? Já houve um momento em que comparativamente, embora essa força seja sempre constante, nunca diminua, né? Em que os seus valores relativos eram aproximados. Mas esse momento já passou. Agora, surge a questão individual, né? Que é o indivíduo aí pular fora do trem pelo uso do seu livre-arbítrio, né? É uma possibilidade? Sim, é sempre uma possibilidade. Nós observamos aí que a vida ela é vitoriosa, né? No entanto, a gente assiste, né, o suicídio, por exemplo. O suicídio não é uma tentativa, né, de evitar essa marcha ascensional, desse movimento para diante, do movimento progressivo, né? Não é uma tentativa de frenação, não é uma tentativa, talvez, até de mudança de rota. E o que a gente observa? O que acontece é a destruição do agente, né? Que se suicida, né? Ele não consegue destruir o movimento da evolução. Ele só consegue destruir a si mesmo, né? E a gente sabe que esse que pulou do trem, se vai se machucar muito, né? Vai machucar bastante, mas se ele não se machucar demais, ele pode esperar, talvez, aí um outro comboio, né? Ele pode esperar sempre o próximo trem na estação, né, onde ele se encontra, né? E retomar novamente esse seu caminho pela eternidade, né? Como é que a obra de Jean-Baptiste Rustin trata desse assunto da queda espiritual, né? Ela diz assim, ó, para aqueles que erram, né? Para aqueles que fazem mau uso do livre-arbítrio e, consequentemente, ficam inseridos na queda espiritual, as eternidades se tornam mais longas. É uma palavra muito interessante, né? As eternidades se tornam mais longas. Chega-se ao final do trajeto, chega-se com uma experiência que, diríamos o seguinte, ela foi desnecessária, terminou se tornando útil, adquiriu-se experiência à própria custa, né?
que não necessariamente havia necessidade de se adquirir experiência à própria custa, né? Não havia essa necessidade. Você pode adquirir a experiência observando a lei natural, né? E é o que aconteceu com aqueles que não caíram, né? Eles adquiriram essa experiência reflexa, né? Em vendo os demais que caíram, foram, de certa forma, vacinados contra novas quedas. Serviu, teve uma finalidade, né? Aqueles que souberam observar. Então, nós falamos de um trem, vem-nos a imagem, né? Que esse mundo do vir a ser, nesse mundo do vir a ser, o processo evolutivo, ele tem uma força que em física, né, a gente conhece com o nome de inércia, né? Ou seja, se o corpo está parado, a tendência é que ele permaneça parado, não é verdade? E se ele está em movimento, a tendência é de que permaneça em movimento. Então, lutar-se contra a inércia, no caso, a inércia inicial, né, do processo evolutivo. Era uma força muito grande a tendência à involução, né? Era difícil, mas nós dissemos o seguinte, lembrando sempre que existe um motor oculto na criação, né? Que é Deus, que não desiste nunca, que não para nunca, né? Do outro lado há um desgaste. Do lado da evolução há um desgaste, que é a parte mais fraca. Então, nós até imaginamos aquela imagem das duas engrenagens, né? Uma engrenagem maior, né? Com dentes, né? Maiores, mais fortes, né? E uma outra pequenina engrenagem girando ali, né? Naquele atrito. Quem vai sofrer mais? É a engrenagem maior ou a engrenagem menor? É óbvio, né? Que o desgaste vai acontecer no lado mais fraco, né? Aquilo que se fala, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Nós poderíamos falar isso de várias maneiras, né? Então, o erro já foi bastante desgastado, porque nós estamos num processo avançado, né, em que o universo se encontra no presente momento, né? Podemos falar o seguinte, mas como é que você sabe que você está nesse momento agora? Nós estamos aqui, né? Nós somos o espectador do fenômeno, né? Nós, o homem, né? As pessoas, né? Não é isso? Nós somos os espectadores do fenômeno evolutivo. Quando nós estávamos, com a nossa essência, estávamos no animal, né? Nós olhávamos, mas não entendíamos, não víamos, não sabíamos. Né? Muitos ainda não entendem, estando na humanidade, ainda não entendem, né? Mas já é um acordar, né? Já é um despertamento. Mas a possibilidade teórica de um retrocesso individual, ele existe. Isso é inegável, porque tem a ver com a liberdade de cada um, tem a ver com o livre-arbítrio. Isso a gente assiste todos os dias no mundo, né? Nós vemos a marcha progressiva dos acontecimentos da história, né? E vemos os retardatários, e vemos aqueles que não querem o progresso porque vai implicar naquilo que eles consideram como perdas para si, né? Eu sempre me recordo da história dos que trabalhavam com lampiões em Nova York, né? Na luta contra o Edison, né? Na tentativa de iluminar Nova York, né? Então, estavam preocupados, vão acabar com os nossos empregos e tudo, né? Era uma visão bem, né, pequena, mas que fazia sentido para as pessoas naquela época. O que vai acontecer conosco, né?
Ainda hoje estava assistindo um programa no YouTube, né? Sobre profissões que não existem mais, né? Datilógrafo, certo? Operador de mimeógrafo, operador de telex, telefonista, lanterninha de cinema. Então, essas profissões, né, para citar só algumas, deixaram de existir. E o progresso constituiu ameaça, né, para muitos. Né? O que será do mundo sem as máquinas de escrever? Né? O que será? Hoje nós temos aí teclados, né, que seguem aquele mesmo formato, né? Você sabe por que os formatos da máquina de escrever são desse jeito que a gente tem? Os teclados dos computadores têm a disposição das teclas como são assim? Você sabe, não? Não, né? Pouca gente sabe, né? São culturas, né? São as chamadas culturas quase inúteis, né? Mas é interessante saber que os antigos datilógrafos eram tão velozes nas máquinas de escrever que costumavam estragar as máquinas, porque todas aquelas teclas disparadas naquela velocidade não conseguiam, senão produzir uma confusão, né? Quando os tipos batiam ao mesmo tempo, né? Então se encavalavam todos ali. E aí os fabricantes criaram uma disposição em que não fosse natural a busca das letras, né? Que poderia colocar A, B, C, D e tal, né? Mas isso seria muito rápido, né? Como era no início a ideia, né? Depois colocaram desse jeito aqui para dificultar a velocidade dos datilógrafos. Olha que coisa curiosa, né? Tá? Então, ninguém conseguia ser tão mais rápido assim a ponto de inviabilizar o próprio serviço de datilografia, né? Então, vou voltar ao assunto aqui, né? Saindo aí da máquina de escrever e tudo, né? Possibilidade teórica, então, de paralisação? E até a possibilidade teórica de um retrocesso, muito embora esse seja um tema polêmico entre os espiritualistas, tá? Tem alguns, né, como os espíritos, que dizem que não, o espírito não retrocede jamais. Eles dizem isso, né? Já não é o que diz, por exemplo, né, aqueles que defendem as ideias de Ubaldi, que dizem que há, sim, essa possibilidade, né, de haver esse retrocesso. Os espíritas dizem há possibilidade, talvez, do retrocesso apenas na forma, mas não na essência. Na tentativa de conciliar, né? Qual das duas correntes estará com a verdade, né? Nós somos do parecer e é da possibilidade para o espírito do livre-arbítrio até que seja utilizado para a sua própria destruição. Porque esse é o máximo da liberdade que é concedida ao ser. Se o ser não quiser existir, é uma escolha dele, né? A escolha dele. Escolhe não existir. Pronto, né? Embora eu acho que existindo essa possibilidade, ela não se concretize na maioria dos casos, né? Penso eu, né? Penso que, embora seja possível, não quer dizer que seja provável de acontecer, né? Não sei se eu me expressei bem. É uma coisa que pode acontecer. Na prática, acredito que não aconteça, né? É como assim, tem jeito do sujeito fazer um gol no futebol, por exemplo, chutando lá um goleiro fazer o gol? Tem essa possibilidade, né? Mas é muito difícil, né, de acontecer isso, né? Mas de vez em quando acontece? Acontece. Mas eu diria assim que a possibilidade de haver essa anulação do espírito, ela é muito pequena, tá? Ela é muito pequena, embora exista em teoria. É o que dizem as obras do professor Pedro Baldi, tá? Caliban,
Dadas essas afirmações, inclusive sua analogia do trem de passageiros, deduz-se que existe um certo determinismo na destinação do universo, pelo menos segundo nosso entendimento aqui. Pergunto, podemos concluir então que nada cabe ao homem fazer senão esperar, sendo inútil esforçar-se em qualquer dos sentidos? Tipo, transformar-se num espectador da evolução. A evolução vai acontecer, né? Então eu vou ficar sentado aqui e vou ficar assistindo, né, o processo evolutivo. Também não vou me esforçar, não vou fazer nada para paralisar esse processo, nem para fazer o contrário, né? Vou ficar sentado e vou ficar esperando. Seria uma maneira muito curiosa, né? Mas é um modo muito estranho de entender o que significa realmente o processo evolutivo na esfera humana. E na esfera humana, o processo da evolução, ela significa uma retomada de potenciais adormecidos. Ela significa o processo evolutivo num despertamento, vamos sempre falar disso, né, num processo de despertamento, de autoiluminação, um processo de reconstrução de capacidades e aptidões que foram perdidas, por assim dizer. Então, falar em processo evolutivo na esfera humana é falar que o homem estaria embutido nesse processo, sendo um dos agentes nesse processo evolutivo. Não o único, evidentemente, não o principal, com toda certeza, né? Porque nós acreditamos que existam potências acima do homem, evidentemente, né? Que o Baldi chama de super-homem, né? Que a igreja chama de anjos, né? Que outras religiões chamam de deuses, né? De semideuses. Pois bem, nesse processo de despertamento, há um processo de retomada desses potenciais divinos. E quando o homem desperta para isso, e quando ele não é o mero espectador do processo, ele passa a ser um dos agentes de que a divindade se serve para acelerar o processo evolutivo. Então, cabe ao homem um trabalho dentro desse processo determinístico, né? Existe, sim, essa destinação à perfeição, que é esse arrastamento de todas as coisas para o melhor, para o mais aperfeiçoado, para aquilo que seja eticamente mais responsável, mais avançado, isso na esfera humana, né? E o plano de retorno da divindade, né, que chamaríamos assim, né, talvez um pouco arrogantemente, né, de falar do plano diretor, né, de reconstrução ou de redenção, ele conta com o homem na sua consecução. Sem a colaboração do homem, o processo vai acontecer, mas vai demorar mais para acontecer. Se todos ficarem esperando que a evolução aconteça, provavelmente, no plano humano, ela não acontecerá. Todas as coisas ficarão exatamente no mesmo lugar onde estão. Então, o homem, né, que entende a evolução dessa forma, como uma coisa alheia a si mesmo, ele não entendeu que ele faz parte, não apenas como observador do processo, mas como um dos agentes e sobre o qual se executa também esse processo de reconstrução. Ele é, em si, um universo que está evoluindo, que está evolvendo, né? E a gente sabe, né, que quem não caminha para frente numa fila
ele fica para trás, na verdade. Aquele que fica inerte, né, é como se andasse para trás. Ele não está andando para trás, mas o simples fato de ficar meramente na posição de observador faz com que ele esteja, uma vez que o movimento é relativo, né, entre os pontos de observação, ele está andando para trás. É o que nós diríamos aí daqueles, né, dos vendedores lá de Lampião e tudo, que quisessem lutar contra as lâmpadas elétricas e tudo, né? E nós estaríamos ainda, né, nessa época primitiva ainda, acendendo nossas ruas com lamparinas e manejando aí, né, pavios e querosenes, etc., né? Então, o ritmo evolutivo, ele é determinado pela potência divina que habita em nós e que, quando nós despertamos, promove essa aceleração, porque a gente sabe que a mudança do exterior, ela começa pelo interior. Então, é através da transformação moral, né, de é que existe esse contágio, vamos assim dizer, né? Essa exemplificação para que outros passem a também serem despertados, né? Que aquele que acorda, quando todos estão dormindo, o que ele faz? Ele vai acordando os outros, né? Lembra aí do filme Matrix, né? Não era mais ou menos isso, né? Um despertou, né? Ele passou, então, a acordar os outros que estavam dormindo, né? Cada era, então, ele tem uma palavra que precisa ser decifrada, precisa ser interpretada e precisa ser entendida. E a gente lembra daquele mistério da esfinge antiga, né? A esfinge aparecia na beira do caminho e dizia, né, aquela frase atemorizadora, né? Decifra-me ou te devoro. Em cada época é como se fosse essa voz da esfinge nos convocando a entender a nova palavra dessa nova era. Qual é a nova senha, né, que o progresso está nos pedir, né? Então, se nós ignoramos esse chamamento do progresso, lembremos também que o progresso ignora os retardatários. Aqueles que intentarem ir contra a marcha das coisas, a marcha, né, inexorável da verdade no mundo, esses serão destruídos, verão as suas ideias serem destruídas, sem que nada possam fazer em contrário. Serão arrastados, né? Aqueles que lutam contra as ideias em determinadas épocas, mais tarde, né, passam os tempos e eles são julgados pelo julgamento indefectível da história. Quanta coisa não vai para a lata de lixo da história, não é verdade? Então, o progresso, ele é imperativo. Ele nos diz, né, a palavra daquela época, né? Nós sabemos que o nosso mundo ele está em processo evolutivo. Existem benefícios e existem ameaças, né? A cada momento, né? Esse modelo que nós estamos seguindo, né, o modelo na esfera econômica, ele é um modelo adequado? Pensamos que não seja. Hoje, talvez quem pense de modo diverso do modelo vigente seja minoria, mas chegará o momento em que as forças estarão mais equilibradas no futuro, né? Porque a verdade, ela tem esse condão, né? É a inexorabilidade. Você não consegue lutar contra a marcha da verdade, né? Ela é uma marcha vitoriosa, ela é o carro-chefe da evolução. A verdade, ela não
conseguirá ficar oculta para sempre. Vai chegar o dia que ela vai ganhar praça pública. Assim como o cristianismo foi sussurrado, né, nos tempos do Império Romano, e terminou por se popularizar de tal maneira que marcou uma época na civilização ocidental e marca até os dias de hoje, né? Então, permanecer sentado à beira do caminho, né, sei lá, enquanto nós temos uma enxada, né, para que nós capinemos o terreno, permanecer só observando não é muito aconselhável, não. Nós recomendamos que cada qual pegue o seu trato de terra, pegue a sua enxada e saia a escavucar o terreno aí para fazer a semeadura. Porque tudo aquilo que nós semeamos, com certeza, isso nós haveremos de colher. Prezado Caliban, focando agora no processo de evolução humana, você já nos falou em outras entrevistas da origem dessa essência completamente imaterial que você chama de espírito. Mas e o corpo espiritual? Seria ele pré-existente também ou foi sendo formado com as reencarnações? Nós pensamos que aconteceram as duas coisas, né, João? Ele já tinha um molde pré-existente, né? Pelo que a queda, né, fez com que esses potenciais, né, esses corpos, né, eles fossem desmoronados ou adormecidos ou destruídos, né? Então ele foi, sim, ele já existia, vamos dizer assim, existia em molde, né? Em ideia tipo, ele já existia, sim, na mente do espírito, né? Porque todos os corpos que foram produzidos, né, foram produzidos na queda. Todos os corpos. Inclusive esse que nós chamamos aí de corpo espiritual mais próximo de nós, né, que uns chamam de corpo etéreo, outros de corpo astral, né, outros chamam isso de, simplesmente, no cristianismo era chamado de corpo espiritual, de corpo celeste, né? Ou ainda os espíritas modernos chamam de perispírito, né? Que os egípcios antigos chamavam de Ka, que é esse mediador entre a mente, né, o espírito, vamos falar assim, simplificando, né? Porque existem mais corpos do que a gente imagina, até chegar propriamente ao espírito, né? Nós temos há notícias, né, da existência dos corpos mentais, de vários níveis, né? Na simplificação da codificação espírita, né, foram colocados o espírito, o perispírito e o corpo físico, né? Esse corpo físico, segundo as informações dos espíritos, né, dadas na obra Evolução em Dois Mundos, que nós já falamos dela aí há algum tempo atrás, esse corpo foi sendo modelado aos poucos, isso desde o mundo vegetal, vamos falar assim, tá? Sempre enquanto se fazia o corpo físico, enquanto se ia construindo, né, esse arcabouço para que o espírito, então caído, né, ele pudesse ir adquirindo a sua experimentação. Como é que André Luiz chama o espírito? Chama de mônada espiritual, que nós sabemos que é esse espírito que decaiu na forma, né? Então, há um processo de construção desse arcabouço, e esse processo ocorre de duas maneiras. Ocorre na formação do corpo físico, que produz esta forma post-mortem,
E no intervalo dessas encarnações, esse corpo, ele é elaborado, ele adquire a memória, e nele reside a memória de todas as experimentações. No caso, né, na espécie humana, vamos avançar aí, né, alguns bilhões de anos, né, até chegar no processo de formação do perispírito humano, ou do corpo espiritual humano, né? Então, ele vai sendo, sim, aperfeiçoado. E ele é uma espécie de matriz reflexiva, que ao mesmo tempo que ele influencia, ele é influenciado. Então, vão sendo promovidos ajustes nesse corpo, de tal maneira que seja hoje o corpo dotado esse corpo espiritual de todas as suas potencialidades que ainda estão, digamos assim, desconhecidas da maioria dos estudiosos, né? Porque esses estudos, eles são estudos muito avançados e muito complexos, e poucos conhecem, né, os estudos sobre essas questões, né? Mas vai chegar o dia que nós vamos entender que os técnicos siderais, né, ou como diz a própria obra de André Luiz, né, repetindo o que está nos 4 evangelhos de Rusteng, né, os técnicos siderais, que são os espíritos prepostos por Jesus, né, que trabalham incansavelmente no decorrer de épocas infindáveis, vamos dizer assim. Para nós seriam eternidades, né? Até que eles desenham essa morada, né, do nosso espírito, né? E, ao mesmo tempo, seja esse corpo com o qual nós sobrevivemos na pátria espiritual, e que também é passível, conquanto seja de matéria diferenciada, é passível também de evolução, de durabilidade, e inclusive pode morrer. Tá? Esse corpo, como o nosso próprio corpo físico, né? Porque é apenas um corpo. Ele é mais, vamos dizer assim, é mais sutil, ele está numa outra dimensão, mas são células, tá? Que também podem ser desagregadas também, podem ser regredidas também, assim como o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele comanda um arsenal aí de seres vivos, que são as nossas células, né? Existem também essas células no corpo espiritual. Então, o processo acontece simultaneamente na formação e aperfeiçoamento do corpo físico e, ao mesmo tempo, do aperfeiçoamento do corpo espiritual. Enquanto os corpos físicos desaparecem, esse corpo espiritual ele tem uma durabilidade maior. Ele tem mas também são veículos que podem ser abandonados, como nós abandonamos a nossa forma física, né? Como se fosse uma vestimenta que hoje já não nos serve mais, nós deixamos nos cemitérios, né? Esse corpo físico tem uma durabilidade maior, e é com ele que nós vivemos essa vida de transição entre o mundo ideal, onde está a nossa mente. Nós, né, ainda não temos condições de registrar como seja esses outros corpos que estão acima do perispírito, né? Mas que existem sim, e também ficam para trás na esteira evolutiva, porque a evolução não acontece apenas no mundo visível, aqui aos nossos sentidos, não. A evolução também acontece no mundo dos espíritos, ou nesse mundo invisível, né? Então, o homem foi refinando esse perispírito com esse trabalho também. Não se deveu única e tão somente às suas experimentações aleatórias, não.
Não foi uma coisa que aconteceu por acaso, não. Existiu um agente, ou os agentes, né, que são os espíritos superiores e puros, né, que trabalham essas essências carinhosamente ao longo dessas eras quase infinitas para nós, né? Então, há sentidos que levaram mais tempo a ser despertados que outros, né? Embora estivessem em germe, na ideia, né? No molde original, na matriz originária, né? E que esse trabalho de evolução, ele só tem, é como se fôssemos um artista que vai construindo a estátua, né? E essa estátua está cada vez mais bela, cada vez com mais detalhes, né? Porque tem coisas nessa estátua que nós não sabemos utilizar ainda, né? Para que vai despertar ainda se a gente, né, não tem capacidade? Porque eu vou dar uma joia de grande valor para alguém que não sabe que aquela joia tem um grande valor, né? Que poderia despedaçar aquilo tudo, né? Podia fazer mau uso, né? Então, esse corpo, eu diria a vocês, não só foi sendo construído, mas está sendo construído. A partir do momento em que nós laboramos a nossa vida mental, nós estamos construindo diariamente esse corpo. E aqueles que não pensam, que mergulham as suas preocupações, único que estão somente na satisfação dos sentidos mais materiais, vamos dizer assim, mais grosseiros, né? Esses retardam indefinidamente o progresso desse seu veículo. Então, quando morre o corpo físico, ficam totalmente deslocados no mundo espiritual, ficam sem corpo, vamos dizer assim lá, né? Ficam sem sem olhos de ver do lado de lá, sem ouvidos para registrar as coisas do lado de lá, ficam com os sentidos embotados, porque nunca utilizaram, né? Se nós hoje temos uma civilização que é escrava, única e tão somente da diversão e do passatempo, né? Como é que nós vamos esperar que serão produzidas obras de grande valor por essa sociedade? Que teima em repetir os velhos modelos e teima em viver uma vida embrutecida, com seus sentidos espirituais totalmente embotados. Recebeu os talentos, como diz a parábola, né? Mas enterraram esse talento, né? Então, esse tesouro enterrado, ele não tem valor nenhum, né? Nós vamos apenas receber a repreensão daquele que nos emprestou o talento, né? Então, aquele que não produzir a sua vida espiritual, ele não vai ter essa vida espiritual. Infelizmente, né? É o que acontece com muitos, né? Que muitos acham que vai acontecer o juízo final, não se sabe quando, e ficam esperando, né? E quando que eles vão acordar? Né? A misericórdia divina, né? Que sabe quando é que vão acordar, né? Então, esse corpo espiritual, ele está em vias de aperfeiçoamento, né? Não são todos iguais, não. Os perispíritos, os corpos espirituais dos homens não são todos iguais, não. Né? Existem a cada um, né, segundo as suas obras, né? Muito bem. Uma última pergunta, Caliban. Já que você falou de morte do corpo espiritual, existiria então a possibilidade de perda completa do corpo espiritual? Em caso positivo, não seria isso uma involução? Voltando à pergunta inicial dessa entrevista, um retrocesso espiritual? Bom, a possibilidade de perda, né? Eu acabei de falar isso, a possibilidade de perda por evolução, né? Sim, a possibilidade. Vamos para o lado positivo da coisa? Existe a possibilidade, né? E tomara que ocorra, né? A possibilidade de perda desse corpo espiritual mais grosseiro, né? E que nós passemos a viver em outros veículos mais avançados.
né? Embora o corpo espiritual ele seja invisível aqui, ele é fundamentalmente matéria, né? E esse corpo, pelo seu, vamos chamar assim, seu peso específico, né? Ele nos atrai aqui para a Terra, né? Faz com que nós gravitemos em torno dos nossos interesses, das nossas ideias padrão, né? E um outro corpo mais avançado seria desejável. Isso é o lado bom de ver essa pergunta sua, né? Como eu disse lá no início, a possibilidade de alguém pular para fora do vagão do trem, né? Sempre vai existir, né, a possibilidade. Lamentavelmente, a possibilidade da perda de veículos e até do próprio corpo espiritual integralmente. Isso acontece nos processos que são chamados no Espiritismo, né? Aqui nós temos que nos socorrer dos conhecimentos das obras, como sempre, aí, do Espírito André Luiz, né? Há, sim, aqueles que se cultivaram, né, a monoideia do ódio a todo custo, da vingança a qualquer preço, né, daqueles que cerraram seu coração a toda ideia de perdão, a toda ideia de tolerância, de fraternidade, de amor, de empatia com o seu semelhante, né? Esses passaram, então, pela sua ideia fixa, né, seu monoideísmo, passaram a gravitar em torno dos centros de outras almas. Para que eles precisam de órgãos se eles não saem do lugar? Estão em torno daqueles entes a quem odeiam. Eles passam a dispensar, né? Eles vão perdendo os órgãos, né, vamos dizer assim, os braços, as pernas, por falta de uso. Qualquer coisa que você não utiliza, qualquer órgão que você não utiliza, ele vai definhando. Se você não utiliza um músculo, ele volta, né, volta para gordura, né, não é isso? Não é verdade? Se você não utiliza a sua capacidade de leitura, você vai ficando com dificuldade de leitura, né? Se você não utiliza a sua capacidade de memorização, você começa a esquecer das coisas, né? Tudo aquilo que você não utiliza tende a se definhar. Essa é a lei do uso e do desuso. O que acontece, então, em alguns casos, é a perda por falta de uso, né? Para que tantos sentidos, se esses sentidos só são utilizados para o mal? Para que você utiliza? Você precisa de pernas, se essas pernas só servem para você encaminhar na direção do mal? Para que você precisa de ouvidos e olhos, se você só tem ouvidos e olhos para o mal? Eu sei que isso aí pode ser até meio apavorante de falar isso, né? Mas existem, sim, aqueles que são chamados, né, de corpos ovoides, né? Aqueles que regrediram a formas já ultrapassadas na linha evolutiva. Podem regressar a uma espécie de geleia, que lembrará, talvez, assim, as formações da ameba. Esses entes, conquanto continuem a sendo espíritos humanos, né, eles vão regredindo na forma e retomando formas que foram abandonadas ao longo da linha evolutiva. Então, dentro de nós existe o animal, né? Dentro de nós existe existe o vegetal. Então, se você não, né? Eu não espero não passar por isso, né? Mas, e é triste constatar, porque isso as obras espíritas, elas relatam esses casos, né? Verdadeiramente horripilantes, né? De espíritos que não sabem, inclusive, que estão ali ao lado gravitando em torno do ente em que odeiam, inconscientemente, né? Já perdendo quase a noção de que estão ali,
muitas vezes retidos em pesadelos dos quais não conseguem se libertar. Podem, então, perder, sim, os membros desse corpo, perder órgãos, podem. Mas, calma lá, tá? Essas formas, se forem conduzidas à reencarnação, podem reencarnar graças à maravilha que é a câmara uterina, né? Podem, então, receber, né, a protoforma da mente da mãe, né? Podem receber ainda, naquele ambiente ali que lhes é favorável, a possibilidade de reencarnação. Eu não sei, teoricamente, né, que André Luiz não nos esclareceu, se essas reencarnações elas se dariam com tipos mais adiantados ou se seriam em formas bastante regredidas quando reencarnadas. Acredito, por uma questão de lógica, né? Mas isso é só uma opinião minha, acredito que no processo da reencarnação vão acontecer essas anomalias do processo genético que às vezes assustam e espantam, né, os médicos, né? Acredito que sejam esses casos em que a misericórdia divina propicia um processo de retomada do processo evolutivo. Olha que interessante, né? Estavam ali recaindo, decaindo na forma, mas existe, graças à misericórdia divina, a possibilidade ainda de frearem esse movimento retrógrado e retomar o movimento na direção evolutiva, né? Em essência, o espírito, ele seria indestrutível, porque ele é feito de Deus, né? E Deus é indestrutível. Deus não pode ser destruído, Deus não morre, né? Deus não pode morrer, Deus é a vida, né? Nós só temos a vida porque Ele nos deu a vida, né? Nós já falamos sobre isso, que nós brotamos de dentro da essência divina, né? Saímos dele. Então, não pode morrer, mas pode sim acontecer um processo, e isso nós falamos em teoria, repetindo sempre as palavras de Pietro Baldi, né? Porque não somos nós que inventamos isso, né? Há essa possibilidade, sim, de que seria chegar ao eu não sou, né? Eu não sou. O espírito teria morrido, né? Que ele não, embora, não é que ele não tenha mais um corpo, não, ele não está mais distinto, então ele seria, entre aspas, lá assim, segundo diz o Baldi, ele seria destruído pela misericórdia divina devido ao acúmulo de dores dos quais ele não conseguiria se livrar sozinho, porque não quer, né? Porque não quer. Então, teria esse triunfo final de Deus sobre o Satanás, vamos dizer assim, né? Existiria isso é tudo simbólico, evidentemente, né? Conquanto seja individual também, né? Assim como Deus é pessoal, Satanás também é um ente, né? É um ser também, né? Estou falando de um líder, né? Sempre vai existir, evidentemente. Um conceito, você não pode imaginar que ele seja só um conceito, não é isso, né? Não é um conceito, é uma individualidade, né? Então, é possível haver essa destruição, haver essa evolução? Voltamos lá àquela afirmativa. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Então, vamos repetir também como o Baldi repete, né? Ele diz que ele não crê que o espírito, né, lute contra a sua própria felicidade dessa forma, né? E queira se destruir, né? Mas se ele quiser,
né, se ele de fato não quiser, né, de forma alguma existir, né, ele voltará a fazer parte do todo uno, né? Uma vez que a substância de que ele é feito não pode ser destruída, né? Será que existiriam outros processos de criação contínua para ele? Né? Esperamos, né, com toda sinceridade, com amor no coração, de que sim, de que haja essa possibilidade de que eles, né, novamente saiam, se destaquem da substância divina, né, para iniciar a sua vida, né, que talvez eles não vão lembrar, né, evidentemente, uma vez que morreram, né, não vão se lembrar mesmo, né. Isso é o que o Evangelho chama de a segunda morte, tudo, né, de forma, assim, bastante oculta, né. Então, nós acreditamos que há essa possibilidade, João, tá? Existe, assim, é um pouco assustador, né? Há essa possibilidade, sim, mas acreditamos sempre mais na vida e no amor de Deus, que ele sempre encontrará uma maneira, um jeito de tocar o espírito mais renitente, mais culpado, né? Sempre achará um meio, porque, afinal de contas, ele é o amor de todos os amores, né? E o amor não pode perder para o ódio, né? Não é verdade? Muito bem. Terminamos aqui o nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer, como sempre, os nossos caros ouvintes pela audiência. E, claro, ao nosso amigo Caliban Calides pela participação de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!